Fala galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais uma vez aqui com um convidado muito especial, apresentando para você um pouquinho, né, dos nossos empreendedores, moradores, influência do nosso bairro, das autoridades, né, do nosso bairro, levando aí um pouco de informação, um pouco de história para vocês aí de casa, né, através do nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar muito aí com seus amigos, comentar para a ferramenta do Instagram, e entender que o nosso podcast está alcançando cada vez mais pessoas, vai estar distribuindo para mais pessoas aí na ferramenta lá do YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e vamos lá para nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter, né, e levar essas histórias bacanas para você aí de casa, né? Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto Ceará e em todo Fortaleza. Esse trabalho com venda, locação, administração de imóveis. Tá pensando em vender? Tá pensando em administrar? Avaliar seus imóveis? Fala com a Fácil Imóveis. Garanto que eles têm a solução para você. Trevo Lavcar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva aqui no Conjunto Ceará. Quer deixar seu carro novo de novo? Leva na Trevo Lavcar, que eles vão estar dando aquele trato e deixar seu carro novo de novo. E lá eles só usam produto da Vonix, viu? Pode ter certeza e garantir confiança, viu? Trevo Lavcar, tamo junto. Doceria de Malia, onde você encontra os melhores doces para a sua festa. Quer dar uma festa em casa, quer fazer um casamento, pensando em fazer uma parte do orçamento do bolo? Fala com a Doceria de Malia, que lá eles têm os melhores bolos doce para a sua festa, para suas ocasiões especiais. Garanto, você não vai se arrepender. Lá tem variedade de doces, de bolo, de sal, de trufas, uma variedade de docinho para você fazer aquela festona. Pode ter certeza, com os melhores doces. Copiador Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conjunto Ceará. Trabalho com banner, com plotagem, trabalho com parte de serviço de offset, trabalho com parte de gravação em copo, caneca, gravação em caneta. Tá com a ideia, quer botar a ideia em prática, fazer uma artezinha bacana para sua logo, pro seu negócio? Fala com o Copiador Central, lá tem um criativo lá muito bacana, que eles arrebentam. O Henrique, o Cleitinho, a Carol, os meninos lá arrebentam lá, toda a equipe, né? Que trabalha na Copiadora Central, garante que você vai ser muito bem atendido e lá eles têm um preço justo e barato para você. Pode ter certeza que lá é de confiança. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará para você encher o bucho. Pode ter certeza. Ponte da Tapioca é certeza você ir lá e comer muito bem, viu? Lá eles têm tapioca, tem bolo, tem misto quente, tem a parte de waffle, tem buruaca, tudo que você imaginar, vitamina, café, cappuccino, você imaginar em termos de merenda, é no Ponte da Tapioca. Tem um ambiente agradável lá para receber você, galera lá, gente boa demais, viu? Tamo junto, se você não conhece Ponte da Tapioca, experimente lá, viu? É na Avenida Landes Maria, número 1380. E é isso aí, Bruno, vamos pro nosso convidado especial. Hoje estamos com um convidado muito especial, que há muito tempo queria trazer ele aqui para contar um pouquinho da história. Já muita gente pedia lá no nossas caixinhas de pergunta, né? Querendo trazer para poder a gente vir aqui. A gente tentou encaixar a agenda e graças a Deus a gente conseguiu trazer hoje, né? Hoje estou recebendo um convidado muito especial, que é o Padre Guedes. Padre, muito obrigado. Hoje nosso podcast está abençoado. Graças a Deus você aqui com a gente aqui, levando a mensagem pro povo de casa, contando um pouquinho da sua história, né? Que é uma história que eu sei que é muito bacana, muito linda. Já ouvi uns bastidorzinhos pro pessoal falando e tal. Então, tenho certeza que o pessoal de casa também vai se emocionar com sua história, né? Então, câmera é sua. Se apresente pessoal de casa. Quem é você? Qual a sua autoridade aqui no nosso bairro magnífico aí? Olá, povo de Deus. Muitos já me conhecem, sabem que eu sou o Padre Guedes, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Conjunto Ceará, e estou aqui servindo ao povo de Deus. Tenho a missão de administrar, tenho a missão de formar, tenho a missão de amar, tenho a missão de cuidar. É missão de pai. Padre é pai, e aqui eu estou, porque Deus me enviou. Enquanto Ele permitir, estarei com vocês. Que legal, que bacana. Padre, curiosidade, aqui pra gente já começar aqui nosso bate-papo. Como foi que você conheceu o nosso Conjunto Ceará, né? Na verdade, duas perguntas muito importantes. Você conheceu o nosso Conjunto Ceará e decidiu pela vocação de ser padre, né? Ney, na verdade eu nem conhecia o Conjunto Ceará, apenas de nome. Desde que eu estava lá no Henrique Jorge e no Montes, na paróquia do Montes, Sim. eu recebia muita gente para as missas lá na comunidade. E as pessoas foram começando a gostar do meu trabalho e começou a surgir a ideia de que eu viria para o Conjunto Ceará. Mas eu nunca tinha vindo aqui. Sim. Nunca tinha vindo aqui.
Aliás, todas as paróquias por onde eu passei, eu nunca tinha ido lá. E eu acho, inclusive, que é muito bom isso, porque tudo é novo. É isso. Tudo é novo. Quanto à questão de decidir ser padre, ninguém decide ser padre. Não decide. É algo assim muito extraordinário, é algo que vem de Deus. É um chamado que a gente diz sim e às vezes não sabe muito bem o sim que a gente está dando no que vai dar no futuro, não é? Verdade. É uma questão de fé, de acreditar que Deus chama e vai dar o melhor para a gente. Assim acontece o chamado vocacional. E isso aconteceu lá tinha 12 anos, faz alguns anos. Olha aí, rapaz, eu já ia perguntar quanto tempo se você lembrava, né? Tinha 12 anos e morava em terreno de engenho, lá em Limoeiro. Sim. Tinha uma localidade chamada Parnaso, que era engenho. E a gente tinha missa lá uma vez por mês, às vezes uma vez por ano também. E nesta missa que eu fui, uma delas, com a minha mãe, e após a missa, as mulheres gostam muito de ficar conversando depois da missa na porta da igreja. Sim, sim. E eu fui rezar sozinho lá no altar. E enquanto eu rezava diante da imagem de Nossa Senhora das Batalhas, que era a padroeira, eu vi algo extraordinário. Eu percebi a imagem que estava com o menino Jesus no braço e conduzindo também uma espécie de um báculo que se chama cetro, uma lança, espécie de uma lança. E ela tirava aquela lança de uma mão, colocava junto ao menino e apontava para mim assim, para o lado esquerdo do altar. E eu fiquei com medo naquela hora. Uma imagem se mexendo, não é coisa... Com né? 12 anos, 12 né? anos, 12, 13 anos ali. 12 anos. E eu fiquei amedrontado. E ela apontava assim para o lado do altar. Eu me levantava tremendo e saía para o lado do outro lado, que seria o lado esquerdo. E quando eu cheguei lá, me deparei com a imagem do coração de Jesus maior do que eu. Olha aí. E a imagem do coração de Jesus ficava como se estivesse olhando para mim. Eu me ajoelhava, não sabia mais rezar, porque na verdade eu só sabia Pai Nosso e Ave Maria. Mas olhando para o coração de Jesus, ele tirava a mão do peito, assim, de cima do coração, e apontava a porta assim para mim. E eu ficava parado, extasiado, e como se ele estivesse falando, ele dizia: eu estou lhe enviando para você cuidar da minha igreja, você tem muito o que dar. Aí eu corri com medo, fui me abraçar com a mamãe, e isso eu passei uma semana inteira sem entender, e dormindo no meio do meu pai, entre meu pai e minha mãe, com medo. Minha mãe percebeu que eu estava assim muito atemorizado, perguntou o que tinha havido. Eu falei para ela. Ela disse: meu filho, eu não entendo nada disso não, mas é coisa de Deus. Espere que um dia você tenha a resposta. E isso nunca mais saiu da minha cabeça, e eu comecei me entrosando, já dando catecismo a partir das idades. Fui me aprimorando, lendo a Bíblia, que era coisa muito difícil. Bíblia naquela época. Eu encontrei uma Bíblia pisoteada na estrada. Um cavalo havia pisoteado essa Bíblia. E eu peguei, arranquei da lama e levei para casa. E comecei a ler essa Bíblia, parte por parte, aquilo que dava para ler, não é? E fui me tornando catequista. Que legal, rapaz. Depois comecei com as crianças, passei para a juventude e aos 22 anos é que eu entrei no seminário. Mas é interessante como eu entrei no seminário. Eu fazia um trabalho chamado Encontro dos Irmãos, que foi fundado pelo nosso querido Noel de Câmara. Ele era arcebispo de Olinda e Recife. E nesse Encontro dos Irmãos, lá no interior, eu tinha umas namoradas, né? Havia namorado já, e Sim, uma delas eu disse: olha, estou namorando contigo, mas eu penso em ser padre. E aí? Isso aí eu acho que o pessoal de casa tem essa curiosidade de saber como é que é essa parte, nessa decisão, porque é uma decisão muito importante, né? Mas é que eu namorava, já tinha noivado 3 vezes, mas na cabeça estava exatamente a intenção de ir para o seminário. Sim. Só que a nossa realidade era muito caótica lá no interior, né? Eu parei os estudos com 9 para 10 anos e fiquei na roça, como todos os jovens ali. E quando eu disse para ela que queria ser padre, ela disse: é mesmo? Eu disse: é.
Como a gente só tinha missa lá uma vez ou duas por ano, ela foi a missa que eu não fui nesse dia. Aí ela chegou lá, falou para um padre que era até polonês, disse: olha, eu namoro com um rapaz e ele falou que quer ser padre. E ele disse: mas é mesmo? Ela disse: sim, ele quer ser padre, mas a família é muito humilde, manda ele falar comigo. 2 meses depois, por acaso, teve missa. Eu fui ao encontro do padre. Ele perguntou: você quer ser padre mesmo? Eu disse: eu quero, não sei o que é, mas eu quero. Ele disse: já tem um lugar reservado para você. Olha aí, rapaz. A sua ex-namorada, né? De uma certa forma, levou a mensagem pro padre que ajudou, porque assim, eu acho que tudo conspira, né? Porque Deus ajudou ali. Porque se você não tivesse comentado com ela, ela não tinha comentado com ele e ele não ficaria sabendo, né? Como Deus ajuda e conspira, né? Pra que tudo aconteça, né? Exatamente. E aí? Então eu aceitei a ideia, né? E comecei trabalhando, me preparando. Eu era um jovem que animava muita festa lá no interior e meus amigos souberam e ficaram dizendo: então não vai ser padre, tu é muito namorador, tu é muito brincalhão, né? Aquela coisa. Uhum. Eu disse: eu vou sim. Quando foi no dia 11 de fevereiro de 1972, eu fui para o seminário e permaneci. Foi. Seminário. Eu fui para o seminário em Nazaré da Mata, era da nossa diocese lá. Fiquei 3 anos no seminário diocesano, estudando no Colégio Marista, trabalhando na igreja de Surubim, que o seminário era em Surubim. Sim. E fiquei 3 anos dando assistência também ao padre de Surubim. E esse padre começou a gostar do meu trabalho, a admirar meu trabalho, e passou a me convidar para a congregação dele. Olha aí, que legal. Eu também não sabia o que era congregação. Porque assim como eu nunca participei de nada para ir para o seminário, Deus pegou e me levou, eu não sabia. Quando eu falo assim é porque seminário diocesano e seminário religioso tem uma diferença, não é? Sim. Na forma de entrar e na forma de agir. Mas esse padre entrou também pela graça de Deus na minha vida, era o padre José Calixto. E com a congregação informou sobre o meu trabalho. Quando eu menos imaginei, ele chegou e disse: olha, tu já está inscrito lá na congregação. Olha aí. Aí, tudo coisa de Deus acontecendo assim. Sim. Né? E o fato é que eu vim para a congregação aqui em Fortaleza. Aí de lá, quando... você já estava formado ou não, padre? Não, Como eu tinha terminado lá o seminário. Lá em Pernambuco. Eu fiz o que equivale ao 2º ano, naquela época era científico. Sim. Científico, no Colégio Marista. Aí vim aqui para Álvaro Eine. Tem um seminário aqui em Álvaro Eine chamado na Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima. Sim. Aí eu fiquei lá estudando no Colégio Cearense. Depois eu fui para o Colégio Oliveira Paiva, porque lá o nível era muito alto, eu não tinha alcançado isso, porque eu fiquei muito tempo sem estudar. Sim. E eu fiz o curso de contabilidade no Oliveira Paiva e depois fui fazer teologia. Passei 3 anos em Fortaleza, voltei para o Recife. Aqui eu fiz um movimento muito bom com a juventude. A gente tinha um grupo de jovens lá com 150 jovens. A gente reunia em 2 turnos, porque não cabia todo mundo. Naquela época, 75, por aí, os jovens tinham muito respeito às coisas religiosas, né? Hoje não tem, mas hoje tem muita oferta. E então se reunia os pais também desses jovens. Enfim, em resumo, sobre os jovens, ainda hoje essas famílias continuam se reunindo. Olha que legal. Quando foi em 1980, eu volto para Recife, concluí a teologia. Concluiu aqui ou lá? Lá no Recife. Lá em Recife. Sim, teologia. Que realmente, agora você é padre. Agora você é padre. É um salto, né? Maior, né? Depois, eu vim para... Foi feita uma reunião lá com os padres e acharam que eu não deveria ficar na congregação. O motivo, só porque eu era muito louco pela pastoral. Enquanto eles estavam em casa comendo pipoca no sábado, no domingo, que eles chamam de recreio comunitário,
Eu saía de casa às 9 horas da manhã, chegava às 9 da noite. Reunindo jovens, crianças, participando das celebrações, que tinha um padre lá polonês que ele não gostava de celebrar. Ele gostava mais de trabalhar na escola. Basicamente, ele só fazia consagrar. Sim. A parte da consagração. O restante tudo eu fazia. Então eu não tinha tempo. E isso foi motivo para os padres da congregação dizer que não dava certo, porque tinha vida comunitária e eu não gostava. Você realmente fazia jus àquela passagem de Pedro, né? Que Jesus falou, pescador de homens, né? E você fazia isso, não era? Exatamente. De nove até de noite aí. De noite. Saía 9 da manhã, chegava 9 da noite, às vezes mais, não é? Olha aí. Essa foi a minha reprovação, né? Entre aspas. Mas eles mesmos disseram, o reitor disse, te preocupa não. Para onde você quiser ir, qualquer diocese eu mando. Eu já conheci o Dom Luiz Loscheider, eu disse, eu quero ir para Fortaleza. Eles ligaram para Dom Luiz mandou uma cartinha de 6 linhas. Severino, venha correndo para Fortaleza, sinta-se padre da diocese. Olha aí. Eu fiquei em Messejana com o Monsenhor Souto, era um santo homem. Cheguei aqui dia 27 de agosto de 84, em Messejana. Quando foi em 85, Dom Luiz me chamou e disse, ele me chamava Severino. Severino, você tem pressa de ser padre? Eu digo, Dom Luiz, amanhã tá bom. Aí ele disse, eu já estou com sua programação toda definida. O fato é que em novembro eu recebi as 3 ordens menores. Em dezembro 22 eu recebi o diaconato. E em março de 85 eu me ordenei padre. Olha aí, que legal. Foi tudo muito rápido. Me ordenei padre e vim para Guaiúba. Guaiúba eu não sabia também para onde ficava. Guaiúba é uma cidade do interior. Sim. Fica ali para quem vai para a Redenção, né? Depois de Pacatuba. E foi a primeira congregação que a parte da igreja que você liderou? Foi a primeira paróquia. Primeira paróquia. Primeira paróquia. Essa paróquia estava com uns 15 anos ou mais que nenhum padre gostaria de ficar lá. E ninguém ia. E celebrava, mas não queria morar lá. Por quê? Porque existia lá uns fazendeiros naquela época, né? E que sempre os fazendeiros foram manda-chuva do lugar. Né? Se o padre se aliasse a eles para tomar uma cachaçinha, para uma brincadeira, um forrozinho, aí eles eram amigos do padre. Quando o padre não se aliava, aí eles começavam a criticar o padre. E eu não me aliei. E aí, como foi que você conseguiu? Deu um certo riburzinho, mas depois chegaram a entender que não valia a pena. Assim eu fiquei 15 anos e 8 meses lá. Olha aí, rapaz. 15 anos e 8 meses. E lá eu fazia um trabalho, rapaz, que era impressionante. Eu cheguei lá, não tinha prefeito. A gente trabalhou ainda para a emancipação do município. Tornou-se cidade. Lá a polícia, o delegado saía na sexta-feira, 3 horas da tarde, ia na casa paroquial e dizia, Padre Guerra, estou saindo. Agora o município é seu, o distrito é seu. O que você fizer, quando chegar, eu assino. E eu conquistei grande respeito lá, muito respeito. Que legal. Mas eu tinha que apartar a briga, eu tinha que levar gente... tinha que assumir outras coisas que não era da sua alçada, né? Não era da minha alçada. Levar gente para o hospital, pessoas esfaqueadas eu tinha que socorrer, coisa desse tipo, não é? E à noite, que estava começando a chegar algumas influências já de droga lá também. Sim. Naquela época, 11 horas da noite eu pegava o carro, saía catando todos os jovens que tinha na rua, na cidade, levando para casa, entregando em casa. Então eu me tornei um pai da cidade, né? Que massa. Onde eu chego lá, sou muito querido aí em Guaiúba, graças a Deus. Imagino, viu? Que o trabalho muito bom que você fez aí com a comunidade, né? De uma certa forma, participou a fundo, e outros jovens, né? Que hoje em dia, com certeza, adultos, né? Jovens lembram adultos. Disso, né? Jovens e adultos. Para você ter uma ideia, lá eu tenho uma média de 450 afiliados de Crisma. Olha aí. Quer dizer, você vê que os jovens tinham uma proximidade muito grande comigo, não é? Depois eu... Passou 15 anos lá e aí? 15 anos e 8 meses. Fica cansativo a gente no lugar há muito tempo, não é? Sim. Graças a Deus, Deus me deu o dom da criatividade, o povo não cansou de mim. Eu saí, ainda fizeram abaixo-assinado, um monte de coisa para não sair.
Mas Dom Luiz precisava de mim, mas disse, foi tempo que ele adoeceu, saiu. Chega Dom José Antônio. Quando Dom José chegou, eu me apresentei a ele. Ele disse, dá um tempinho, quando for oportuno eu lhe chamo. Aí me chamou, eu fui para a Montese. Sim. Fiquei 8 anos lá. Depois ele me chamou, fui para o Coronel do Ceará. O Coronel do Ceará eu fiquei 10 anos. Coronel do Ceará não, desculpa. Henrique Jorge. O Henrique Jorge. Eu fui para o Henrique Jorge, fiquei 10 anos. Ele não queria me tirar de lá, mas eu queria sair. Por quê, pá? É porque a gente vai cansando um pouco, não é? Sim. Cansando um pouco. Eu queria fazer uma outra experiência. E todos os anos, quando chega o mês de novembro, dezembro, começa a especulação. Quem vai mudar, quem vai ficar. E todos os anos, desde o Montesa, me apontavam que eu viria para o Conjunto Ceará. E eu não sabia onde era. O último bairro de Fortaleza com outro município. Você nem imaginava, né? Exatamente, não imaginava. E um certo dia o Anderson, que era um rapaz que era secretário, ele gostava muito do Conjunto Ceará porque ele é de festa, né? Chama-se Anderson Sanfoneiro. Não sei se o senhor conhece. Sim, conheço. Gente boa demais, o Anderson. É um filhote, um filhão meu também, tá? Aí ele, padre, vamos conhecer a igreja do Conjunto Ceará? Ele doido que eu viesse para cá. Sim. Aí eu saí assim por volta de 11 horas um dia com ele, o Benoni, não sei se o Carlos Augusto veio. E quando cheguei me espantei pro tamanho da igreja, né? Tamanho da igreja, porque lá a igreja é grande, mas era pequena. Sim. A multidão era muito grande. Aí eu mesmo na igreja dizia, Deus, quando é que eu tenho uma igreja grande para botar o povo? Quando cheguei aqui me encantei com a igreja, achei muito grande, eu digo, vai dar certo. E vim. Como foi que eu vim para cá? Você quer saber? Agora estamos na parte que eu fiquei curioso. Como foi que eu vim para o Conjunto Ceará? Existia muitas especulações e muitos padres não queriam vir. Porque o Conjunto Ceará passou por um momento, né, tumultuado, Sim. aquela história que aconteceu, e o povo estava muito sofrido. Sim. E isso mexe muito com a cabeça do povo. É verdade. E eu fui ao Dom José, já que ele não me chamava, já estava chegando no final do ano, eu fui ao Dom José. Dom José, eu gostaria de sair do Henrique Jorge. Ele disse, Padre Guedes, eu não tenho necessidade absoluta de tirar o senhor de lá. O senhor está fazendo um grande trabalho. O time que está ganhando se mexe, né? Vamos falar para minha língua, né? O time que está ganhando se mexe, você fazendo um bom trabalho. Mas é isso, né? Mas eu insisti com ele. Depois de uns 20 minutos conversando sobre o mesmo tema, ele disse, olha, Padre Guedes, eu só tenho 3 paróquias agora para a mudança. Eu disse, me fala os nomes, por favor. Quando ele disse, eu tenho conjunto eu vou. Esperou terminar. Imagina se fosse um outro conjunto. Né? Aí ele olhou para mim assim, espantado, você vai? Eu disse, vou. Novamente, não tenho necessidade absoluta de tirar você. Mas eu gostaria de fazer uma experiência lá. Tá bom, fico muito feliz. Você lembra o ano, lembra, padre? Eu lembro, foi em 2018. 2018. Foi, e aí? 2018. Aí eu fiquei feliz, ir para casa, já comecei planejando o que deveria fazer aqui. E o fato é que eu vim para o Conjunto Ceará em 2018. Isso eu falei com ele em 2017, que foi em dezembro de 2018 eu vim para cá. E estou aqui já há 8 anos. Eu sou ousado. Antes de eu tomar posse, quando eu cheguei no Conjunto Ceará, eu já comecei a mudança na secretaria. Sim. Porque era para o lado da rua Elane Maria, não é? Eu achei muito desconfortável. O fato que quando eu tomei posse, eu já tinha feito a secretaria. Olha aí. E estou ali até hoje. Graças a Deus, estou feliz com o povo. Você acha que a faculdade que você fez de contabilidade, de uma certa forma, né, essa experiência, ele ajudou muito a questão da parte da gestão? Porque assim, apesar de você ser uma pessoa, né, de levar a mensagem, né, de Deus para as pessoas, conquistar e ganhar almas, né, você também precisa, de uma certa forma, gerir toda uma estrutura, né, sim. de pessoas, sem dúvida. de pessoas que cuidam da igreja, que trabalham ali, né, que estão ali com você. Então, tudo isso é muito importante, e o trabalho que você teve atrás de experiência, né, serviu para você chegar hoje em dia do Conjunto Ceará, que a igreja sempre é muito bem pintada,
muito organizada, limpa, né? A parte dos festivais, né? Da estrutura que a gente vê. Então, assim, eu, pelo menos na página, só vejo o pessoal falando elogios, o Padres, que quando a gente anunciou o podcast, eu falei, podcast tem que vir. Podcast tem que vir. Todo mundo pedindo que você viesse aqui e contar a sua história, né? Então, em 2018, quando você assumiu todo esse desafio, né? De mudar, de trabalhar e de uma certa forma curar uma ferida, né, que a igreja do acontecimento que teve, Sim, né, sim, você sim. teve esse desafio, né, de fazer toda essa revolução e fazer ali a questão da segurança, porque os muros não eram daquele jeito, né, então essa mudança, né, como foi esse processo aí, pra gente chegar um pouco mais a hoje de os atuais, né? De fato, eu fiz esse curso de contabilidade e administração. Inclusive, eu lá em Paulista, Pernambuco, eu lecionava as matérias de administração de empresa, né? Economia e mercado, contabilidade. E isso para gerir um espaço como uma paróquia, que é uma empresa. Sim. As pessoas vêem de fora, só pensam em igreja, lugar para rezar. Mas ela é uma empresa com compromisso, inclusive, compromisso com o governo, como todas as empresas têm. Isso. Tá? E isso me deu assim muito, foi um alívio muito grande e um apoio muito grande também, porque eu tinha noção do que estava fazendo. Não tenho. E cheguei, comecei a trabalhar e comecei as reformas e foi passando por aquilo que era necessário, tanto na matriz como também nas capelas. E hoje a gente tem uma paróquia, creio que organizada e de uma visão muito bonita para quem chega, né? Sim, As pessoas ficam felizes. Eu sempre tento, né, abrir os stories lá da página com a imagem, eu não sei se você chegou a ver, da igreja, né? Ela tá toda linda agora. Eu sempre coloco uma frasezinha, né, junto com a equipe lá. E o primeiro story que a gente tenta abrir é com a foto da igreja. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que quem segue mais parte do Instagram, Sim, né, a gente sim. sempre tenta abrir com a foto da igreja. Porque é um momento de a gente se encontrar e começar o nosso primeiro dia, né, se conectando e entregando o primeiro tempo do nosso dia a ele, né? A Deus. Isso é fundamental. Olha, a igreja, dizem que a igreja é a cara do padre. Se você for uma igreja bem cuidada, é a cara do padre e o coração do povo. Né? O contrário, se é uma igreja maltratada, é o inverso. É o inverso também. E eu sempre gosto de olhar para a igreja com zelo, porque é a minha missão. Olha o início da minha história. Estou te chamando, estou te enviando para cuidar da minha igreja. A igreja não se resume nas paredes, ali chama-se templo. Né? A igreja somos nós, o povo de Deus. Verdade. É formada por nós. Paulo, apóstolo, falando para a comunidade, diz assim: embora sejamos muito, nós formamos um só corpo, e esse corpo unido a Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo, que nos reunimos em um templo para louvar o seu santo nome, agradecer, enfim. Então, para mim, é fundamental cuidar de uma igreja. Para quê? Para que o povo chegue naquela igreja, sinta-se à vontade. Encontre um tempo que o atraia para rezar. Infelizmente, eu ainda não pude colocar ar-condicionado, já tive até vontade, mas se eu colocar ar-condicionado, eu tenho que fechar as portas. E se eu fechar as portas, vai ficar muita gente do lado de fora. Sim, não é? verdade. Que a igreja grande que eu sonhava tornou-se pequena agora. Eu já ia falar isso, porque quando chegou a igreja, você viu o tamanho, né? Hoje em dia você transformou a igreja muito maior. As missas de 5 e de 7, se eu não me engano, né? Aos domingos, o pessoal fica do lado de fora ali com telão, porque as pessoas estão indo cada vez mais para a igreja, né? São 4, meu filho. São 4 missas dominical. 4 missas só dominical. Na matriz. Só na matriz. É mesmo? 7 da manhã, 9 da manhã a missa com as crianças. Sim, vamos falar dessa aí que foi uma sacada, falando um pouco na minha língua, Não, né? tranquilo. Foi uma sacada muito genial, muito importante, que eu tenho familiares, amigos, né, que já levaram seus filhos, que vão falar sobre a missa das crianças, né, pessoal de casa. E tem 5 da tarde e 7 da noite. São 4 missas só na matriz. Além disso, nós temos 2 missas na capela de Santa Luzia. Sim, da Santa Luzia. No domingo. À noite temos na capela de São José. E temos umas 9 horas da manhã também na capela de São Francisco. Então, no domingo, nós temos 8 missas nesse espaço aqui do Conjunto Ceará. Só no domingo.
Nossa, e você gerir todas as capelas junto com a igreja, né? Sim, Ali, sim. isso é muito legal, muito importante. Você vê também que as capelas também são muito bem cuidadas, né? Todas passaram por uma reforma, uma, duas, três, dependendo da necessidade, porque nossas igrejas vão se tornando casas velhas, então estão sempre se deteriorando, né? É, E se você não cuida, torna-se mais difícil depois, porque a ajuda do povo tem seu limite. Se você vai fazer uma grande reforma, acaba sacrificando demais o povo. é Aí eu vou verdade. fazendo. Na matriz, por exemplo, já a segunda pintura que eu dei externa, depois que cheguei, né? Porque quando eu cheguei tinha aquele azulão, eu coloquei aquela pintura bonita, já renovei, acho que faz um ano, dois, e por dentro já pintei também. Quer dizer, o povo chega, sente-se feliz no espaço, Bem cuidado, bem né? cuidado, isso é natural, né? E é como você falou, né? É o reflexo, né? Do que você é como padre, né? Você também faz com que a casa, né? A casa do pai, ele esteja sempre em manutenção, sempre bem cuidada, né? Para receber os seus filhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu zelo pela igreja, porque esse zelo que eu coloco naquelas paredes é o mesmo zelo que eu procuro levar para o meu povo também. Porque hoje a igreja tem uma carência muito grande de acolhimento. E quando você passa a ver a nossa igreja aqui lotada, basicamente todas as igrejas, todas as missas, domingo, o que é que o padre Guedes faz? Está distribuindo algum bombom lá dentro? Não. Eu distribuo o quê? Acolhimento. As pessoas hoje procuram um espaço onde se sinta à vontade e respeitado. Não é? Se a pessoa vai, digamos, vai à prefeitura, nem sempre é acolhido bem. Vai, digamos assim, a uma delegacia, às vezes não é bem acolhido. Vai a um hospital, às vezes não é acolhido. Aí chega na igreja, não é acolhido, também vai parar onde? É Então é um verdade. lugar que ela deve ter como referência, não é? E eu zelo por isso. E por causa desse acolhimento, é que nós atraímos pessoas de muitos bairros. Quando a gente vê essa grande multidão, não é só do Canto do Ceará. Se você vê, nós temos gente aqui nos domingos que vem até das Dunas, Olha aí. Cidade 2000, lá da Igreja da Glória, lá perto de Iguatemi. Vem de Pacatuba, vem de Canto do Ceará, que é também, que é a própria sede. Vem de Montes, muita gente. Vem lá do Henrique Jorge. Olha que De legal. quase toda Fortaleza a gente acolhe E a pessoas forma que aqui. você vai ministrando a missa, né? Conduzindo, isso vai conquistando mais. Porque muitas das vezes você fala, não, vamos lá conhecer só uma vez. Aí vai a primeira vez, gosta e acaba frequentando, né? Frequentando. Isso é fundamental, o que você está dizendo. Né? Por isso é importante que a missa ela seja um espaço, não se torne um espaço político em nenhum momento. Né? Eu tenho como missão pregar a palavra de Deus. Eu não sou aliado a nenhum grupo político e respeito todos os grupos. Respeito todos os grupos. Aqueles que quiserem colaborar com a igreja, eu também acolho e anuncio. Eu estou fazendo uma reforma. Você é um candidato, um vereador, um deputado, não interessa o cargo que você exerce. Quer ajudar? Ajude. Porque o seu nome, a comunidade vai saber que você ajudou. Sim. Né? Agora, eu nunca vou ao altar para fazer política. Os nossos paroquianos não têm o direito de dizer Padre Guedes um dia fez política no altar. Que a minha missão é pregar o evangelho. Minha missão é anunciar o evangelho e animar o povo, restaurar a alegria desse povo, que é um povo já sofrido. É verdade. Né? A sociedade coloca um peso tremendo sobre nós e sobre a comunidade. Precisa ter alguém que alivie essa dor, com palavras, com ânimo, com um cântico, com acolhimento, e é isso que eu procuro fazer. Que legal. Assim, uma coisa que eu, falando um pouco mais da vivência, porque isso é muito importante do que a gente escuta sobre a outra pessoa, né? Sim, Então, sim. e o que eu tenho escutado de você, como você tocou nesse assunto, dos outras pessoas, candidatos, pessoas que são vereadores do nosso bairro, só falam bem. Todas as outras pessoas falam de uma forma que realmente, como você mesmo disse, né? Você abraça, independente de a pessoa ser X, Y, estar no partido X, estar na parte ali de eleito e tudo mais. Você mostra, né, que elas estão ali para servir. Sim. Sirva primeiro o povo, né? E vai acolher da melhor forma possível, independente de politicagem, né? Independente de falar lá
na parte de, não, porque gosto mais desse, não, porque eu gosto mais daquele ali. E isso é muito importante, você ter essa maturidade, né? É importante para mim e para a comunidade, não é? Porque vê que eu não estou dividido. Porque a política, por si só, já diz quem ela é, não é? É verdade. Ela divide. Queira que não, ela divide. E eu não quero dividir, o meu papel é unir. Massa, De modo que bacana. eu já recebi aqui no Canto do Ceará, recebi, se não me engano, três homenagens. Foi, eu teve uma agora recente na prefeitura, né? A gente até divulgou lá na página uma Foi. linda homenagem, né? De um vereador Vereador, foi. que, se eu não me engano, quando Paulo Martins. você ministrou na Passaré, se eu não me engano. Quando eu estava no Montese, eu atingia lá perto de Passaré, Olha aí. por ali, na Serrinha, por ali, não é? E que ele mora na Serrinha, lá próximo da comunidade Nossa Senhora da Vitória. Que legal, que bacana. E, padre, e questão de uma das missas que eu acho que foi uma ideia genial que você teve, eu não sei como foi, se foi também uma iluminação, uma iluminação divina, né? Que foi a missa das crianças, né? Como é que você fala pro pessoal de casa, até mesmo para quem não conhece, né? Como foi essa ideia de fazer essa missa das crianças voltado? Porque até o linguajar, você tem ideia, às vezes eu vou com minha esposa, né? Não sempre eu vou, mas eu vou com minha esposa. E ela gostava por conta da forma que você fala, né? É tão delicada, é tão uma forma de ficar mais clara para as crianças entenderem e o adulto também entende da melhor forma, né? Verdade. A missa das crianças, com as crianças, eu trabalhei com crianças desde jovem, como eu disse, né? Que não é fácil trabalhar com criança, precisa ter vocação. Eu digo que a missa das crianças é a menina dos olhos de Deus. Ali, aonde eu chego, eu crio esta missa, desde seminarista. Olha aí. Que eu tenho essa dinâmica. Preciso ter uma dinâmica própria para trabalhar com as crianças. Eu não me irrito, nem com grito, nem com correria. E Deus me deu a graça, me deu esse dom do que você coloca, a linguagem que as crianças possam entender, se sentir à vontade. Quando eu falo para a criança, papai e mamãe vão entender. Sim. Se eu falar só para o papai e a mamãe, as crianças não vão entender. É verdade. Né? Aí as crianças, eu não sou muito simpático assim de sorrir. Você vê que o meu sorriso é meio difícil, né? Mas as crianças têm um carinho por mim que é uma coisa impressionante. Impressionante. Ali a gente recebe a cada domingo uma média de 600, 700 crianças. Olha aí. E você diz, padre, como é que você sabe? O bispo até me perguntou, como é que você sabe? Porque eu criei a ideia do biscoitinho de Deus. Sim, eu ia perguntar. O biscoitinho de Deus. Isso aí gerou 3 reportagens. E insistiram para entender como era esse biscoitinho de Deus. Queriam confundir com a Eucaristia. Não tem nada a ver com a Eucaristia. Eu celebro a missa, após a comunhão eucarística e a oração final da missa, isso. senta e eu chamo minhas ovelhinhas. Agora eu chamo as ovelhinhas. E quando eu chamo é a cara disparada da igreja. Quando a gente, quando tá lá atrás, a gente não vê nenhuma criança, porque são menores do que o banco. Quando você chama, terminou a missa ali e tal, você começa a chamar minhas ovelhinhas. Rapaz, onde é que tá tanta criança? Rapaz, vai muita criança lá pra frente. E é interessante, Ney, que às vezes eu faço que não vou chamar, aí vou dar os avisos. E aí? E elas começam entrando, uma atrás da outra, desconfiadas, sabe? Fazendo a fila, eu olhando para um lado e olhando para o outro. O que é que está havendo? O que é que está havendo? Elas começam a rir. Mas é uma coisa que me dá muito prazer. Muito prazer. Os pais, uma das catequeses que está acontecendo também importante, é que as crianças atraem os pais para a igreja, não é? Sim. Tem muitos pais que dizem assim, padre, eu não vim à igreja, mas hoje a minha filha não me deixa nem dormir de manhã, porque quando é 8 horas já está batendo, já tá batendo, né? Tá chegando o horário, papai, né? Tá chegando o horário. E elas vêm, e você tocou uma coisa bem interessante. Mesmo a missa dos adultos, que tem a missa de 9 horas com as crianças, Isso. mas mesmo na missa dos adultos, você quase não vê uma criança andando na igreja nem correndo. É verdade. Sabe? Mas na hora que chama é aquela loucura. Né? É o momento delas, né? O momento delas. E elas têm um carinho, uns trazem uma florzinha para mim, outros partem o biscoitinho, quer me dar um pedacinho. Se eu for comer um pedaço do biscoito de cada um, aí eu saio de lá cheio, né? Não tem como.
Mas é uma celebração que eu faço com muito prazer. Aí tem também o louvor, que tem um trenzinho que é um sucesso que você, né, junta elas todas, passa para a igreja para poder organizar ali, né, a parte do trenzinho, tem a parte do cântico, né, dos passarinhos que eu acho muito bonito a melodia, né, a parte, né, do passarinho que fica como é, rapaz, como você canta? Se os passarinhos E voam, voam, eu né? também Aí, quero voar. isso, aí elas começam também imitando, fazendo, né? Isso é muito legal, muito bacana. Pois bem, então essa missa das crianças é muito prazerosa, tem atraído muitas crianças de muitos bairros para essa missa, e eu não passo o biscoitinho, mesmo quando por algum motivo eu não posso celebrar, que é muito raro, viu? Às vezes eu celebro até doente. A gente também adoece, o padre também adoece, né? Sim, Aí às vezes sim. eu tenho facilidade de ficar febril, mas eu venho para não deixá-las. E quando é outro padre, eu não permito que dê o biscoito, porque elas não querem só o biscoito. É muito fácil você dar um biscoito a alguém, né? Sim, Elas sim. querem o carinho. É verdade. Olhar no olho, É. sabe? Ela chega, me abraça. São tão pequenininhas algumas que abraçam meu joelho. E chega e diz assim no meu olho assim, padre, eu te amo. Olha aí, Ora, que para que coisa, legal. para que presente melhor do que isso, né? Padre, eu te amo. Traz uma florzinha, traz alguma coisa, uma cartinha. Domingo passado, uma me trouxe uma cartinha, uma cruzinha escrita, riscada lá, e olha a frase que ela passou para mim, que eu achei algo de Deus. É assim, Padre, eu te amo. Jesus nos ama tanto que morreu por nós, para que nós não morrêssemos. Olha aí. Quer dizer, parece coisa de adultos, né? É. Quando ela fala para que nós não morrêssemos, talvez ela nem entendeu, porque ele morreu para nos salvar. Isso. Isso é fundamental, cara. E é um ensinamento, o dia a dia ali da vivência da missa, né? De todos os domingos, que faz com que ela aprenda um pedacinho. Tem o teatro também, né? Vai aprendendo. Que vai aprendendo, né? Que eu acho muito legal. Uma vez por outra, o Kiko, né? Kiko que faz aquele trabalho de palhaço e é um cristão. Eu digo, existe o cristão palhaço? Não, existe o palhaço cristão. Isso. Ele palhaço cristão. Então ele lê a Bíblia, ele e a Cecel, né? Lê a Bíblia, interpreta também com eles, é muito legal, muito E bonito. é legal, porque eles se tratam como criança, é quando você vai lá fazer a parte da interpretação, né? Pra eles contar a historinha, você vai fazer a parte da interpretação, as crianças ficam prestando atenção, entendendo, tentando pegar ali, né? E isso é muito importante. E eu acho que foi uma bênção, né? Pro nosso Conjunto Ceará, né? Essa missa das crianças. Eu sou o tipo de cara que amo Deus, tudo que for relacionado a Deus, a parte da mensagem. Não sou o perfeito, né? Mas eu acho quem é, né? Verdade. Então, essa sua forma de conquistar e levar a mensagem para as crianças foi, assim, uma coisa iluminada por Deus, porque ganhou muitos pais e muitas crianças aqui no nosso bairro. E uma coisa que eu queria perguntar, né, também, além dessa parte de toda essa vivência, experiência, gerir, trabalhar a administração da igreja, você também compõe música, né? Porque eu já escutei alguns autoria sua lá dentro da igreja, né? Me diga um pouquinho sobre essa vocação. Eu diria assim, eu nunca sonhei ser cantor, compositor, escritor, radialista, e acabei sendo um pouco de tudo, né? Acabei sendo. Eu sempre fui muito admirador do Padre Zezinho e sempre cantei muito músicas dele que tocavam muito e toca no meu coração. A música do Padre Zezinho é uma grande catequese, são catequéticas. Um dia eu estava no seminário e o Padre Zezinho foi nos visitar, quando eu era da congregação, e tem sempre aqueles fofoqueiros, né, do seminário. Diz assim, olha, Padre Zezinho, aqui está o imitador, mas não falou outra palavra. Aí ele disse assim, você canta? Eu disse, eu gosto de cantar. Ele pegou um violão e disse assim, canta uma música minha. Aí eu cantei, ele disse, sua voz é boa, mas tem muito de mim. Precisa você procurar a sua identidade, porque Padre Zezinho já existe, não precisa mais outro. Aconselhando, né? Mas se você permanecer, eu vou lhe convidar no futuro para você cantar comigo. Gravar, né? No caso, gravar CD.
Aí eu fui me interessando também e gravei o primeiro CD só com música do Padre Zezinho. Mostrei para o Dom Edmilson Cruz, ele disse, está muito bom, mas você é capaz de fazer a sua música. E eu comecei a investir e saiu um CD de 12 músicas. Olha aí. Primeiro CD, 12 músicas. Tudo autoria sua. Toda autoria. E me entusiasmei e continuei fazendo. Gravei 10 álbuns. Oh, 10 álbuns. 10 álbuns. Nossa, a parte de 12 músicas pulou para 10 álbuns. Agora desses 10 álbuns, teve algumas parcerias, né? De alguns amigos que também, por gostarem de música, fazia. Chegava eu, com ele, a gente mudava alguma coisa. Uhum. Que música é assim? Um pode chegar, trazer uma parte, trazer outra, né? Isso, é. Agora, o mais importante é que eu não toco nenhum berimbau. É mesmo? Eu comecei tocando, mas tive preguiça, parei. Mas Deus me deu o dom da musical. Eu já acompanho com a música, colocando a música, chamo uma pessoa com o instrumento. As músicas são minhas, as letras são minhas e dá tudo certo. Que legal. Hoje, quando eu entro no estúdio, eles colocam uma coisa, eu digo, não quero isso daqui. Eu já sei para onde quero chegar. Que legal, que bacana, viu? E padre, eu também, né, além, né, de já ver toda a sua trajetória, ver seu conhecimento, essa parte de administrar, né, a parte da igreja e levar a mensagem, né, e ser também compositor e cantor, você também escreve, né? Fiquei sabendo aí que vai ter um livro para lançar, já lançou, como é que é? Eu lancei um livro quando eu estava no Henrique Jorge. Foi um livro assim, foi uma provocação. Eu aceitei o desafio, que eu já tinha os textos. Aí pegaram o livro e lançaram com o título A Voz do Coração. Não saiu bem organizado, porque foi muito rápido para os meus 25 anos de sacerdote. Sim. E eu continuei escrevendo, tem muitas coisas escritas aí no YouTube, não é? Tem muita coisa mesmo. Agora, eu estava com a média de mais de 2.000 páginas escritas e um amigo, o J. Júnior, que é um professor, Sim. pegou os textos assim, padre, vamos transformar esse livro. E pegou uma parte, não foram todos os textos, ele selecionou alguns e chegou ao resultado desse livro aqui. Olha só. Pétalas do Evangelho na inquietude da vida. Por que Pétalas do Evangelho? Porque tudo que tem aqui está contido no Evangelho. Na minha forma de interpretar também, claro, não é? Minha forma de interpretar. Depois, por que da inquietude? Porque mostra uma inquietação da minha parte. Aquilo que eu gostaria de mudar, aquilo que eu critico, eu sou crítico. Aí critico mesmo situações dentro da igreja. Eu acabo criticando uma crítica não destrutiva, uma crítica para levar alguém a pensar também. Sim. Porque eu tenho o direito de pensar, você tem o direito de pensar diferente de mim, sem precisar de derrubar ninguém. Não é? É verdade. Então está aqui esse livro, que com alegria eu quero passar às tuas mãos e mostrar aí para a comunidade. Para mim, né? Olha, que honra, obrigado, padre. E como é que faz esse pessoal de casa? Ó, aqui, ó, você de casa, já para conhecer um pouquinho aqui. Já focar aqui, o nosso produtor vai estar focando aqui. Você é de casa aí, quiser já adquirir, como é que faz, padre? Fala pro pessoal aqui de casa aqui. Já temos da secretaria, o livro já está da secretaria, mas o lançamento vai ser agora no dia 9. Dia 9 de agosto? Agora, dia 9 de julho? Não, 9 de agosto. De agosto. Dia 9 de agosto. Uma homenagem aos pais. A gente vai fazer um encontro lá na quadra, com a Dona Luiz Lochaide, e ter o lançamento do livro. Quem quiser adquirir, já pode na secretaria. Primeira mão, olha aí, que honra mesmo, padre, muito obrigado por esse livro aqui, com certeza eu vou ler, vou dar para minha esposa ler também, você de casa aí, fique aí com o desejo aí, né, de estar já adquirindo seu livro lá na secretaria, né, Secretaria Paroquial. Da Igreja Paroquial, Então, muito bom mesmo, viu? Rapaz, eu já li aqui um trechozinho que muito bom mesmo, onde podemos encontrar paz, né, na hora em que se perdoa, em que se perdoado, a paz é isso mesmo, viu? Deus abençoe aqui demais assim.
esse livro, que seja sucesso. Tenho a dedicatória aqui, isso é uma honra, meu Você vê que são amigo. textos pequenos, né? O máximo, alguns pegam 2 folhas, do máximo. Sim, Exatamente para as pessoas se interessarem mais a ler. Porque as pessoas hoje não querem ler muito. sim, é Não é? verdade. É só mensagenzinha, mensagenzinha, mensagenzinha. Por isso que eu tive esse cuidado e o professor Júnior tem muito a ver com isso também. Que legal. Padre, eu vou deixar você tomar uma águazinha aqui. A gente vai aqui só como se fosse os nossos comerciais, né? Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. E a gente vai voltar com o quadro da Batatinha, certo? Já vai pensando aí nas respostas que o pessoal de casa. A gente mandou pro pessoal de casa mandar alguns nomes, o pessoal mandaram para ver se você chamaria ou não chamaria essa pessoa para conhecer a nossa famosa Batatinha, que sei que com Tranquilo. certeza você conhece, né? Batata, E a gente já chuchu. retoma aqui o nosso papo aqui. Beba uma águazinha, fique à Tranquilo, vontade, né? tranquilo. Bruninho, meu irmão, vamos lá para nossos patrocinadores, né? A galera que nos ajuda, que vem mantendo aí esse podcast, né? Que vem sempre nos apoiando, fortalecendo cada vez mais. E eu só tenho a agradecer cada um dos nossos patrocinadores, né? Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto Ceará, em toda Fortaleza e região metropolitana. Tá pensando em vender? Tá pensando em alugar? Quer fazer a parte para fazer administração, alugar seu imóvel? Fala com a Fácil Imóveis, com a galera de lá, que eu lhe garanto. Os caras são diferenciados, cuidam do imóvel como se fosse deles, certo? Tá pensando em vender? Quer pegar as melhores taxas do mercado? Fala com a Fácil Imóveis. Lá eles têm o preço justo e barato e a melhor negociação para você. Fácil Imóveis, estamos juntos. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva aqui no Conjunto Ceará. Tá pensando em fazer uma higienização, uma lavagem, quer fazer uma lavagem do chassi, eles têm um elevador lá que levanta o carro, faz a parte de higienização, faz a parte de vitrificação, se você precisar fazer. Então, tudo que você imaginar em termos de estética automotiva é com a Trevo Lavicar, certo? Eles trabalham com os melhores produtos, que é da Vonix. Doceria de Malia, onde você encontra os melhores doces para seu evento, para seu casamento, quer dar uma festa, seu aniversário, fala com a Doceria de Malia, que eles têm lá doce, bolo, tudo que você imaginar. Com a Doceria de Maria, lá eles têm, viu? Recomendo demais. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica rápida aqui no Conselho. Ó, foi feito lá no Copiadora Central. Galera lá manda muito bem na arte gráfica, design. Tá pensando em fazer gravação na caneca, fazer parte de plotagem, tem uma ideia, quer fazer banner, tudo que você imaginar em termos de serviço de gráfica, serviço de parte de plotagem, parte de fachada, a Copiadora Central tem. Fala com eles que eles vão te atender muito bem. E Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Se você tá pensando em comer uma merenda deliciosa, barato, com preço justo, Ponte da Tapioca. Lá tem bolo, tem buruaca, tem misto quente, tem waffle, tem parte de crepioca, tudo que você imaginar em termos de merenda, a Ponte da Tapioca tem. Fica localizada ali na Landes Maria, número 1380. Tamo junto. Obrigado, galera. Tá nos ajudando aí. Ney, só lembrando, agora tem o quem queira ajudar, né, que tá assistindo esse podcast, Sim. tem agora aí o nosso Pix aí, caso alguém queira ajudar Nosso também. QR Codezinho, ó, tem o nosso QR Code sim, tá aqui, né, Bruno? Tá na tela já. Tá na tela aqui, né? Embaixo, tá aqui embaixo, ó, isso, isso, embaixo. aqui embaixo aqui, certo? Nosso QR Code, você de casa, quer tá ajudando, manter esse podcast, tá gostando do nosso conteúdo, dos moradores, das pessoas que a gente tá trazendo aqui em casa, aqui no nosso podcast, né, que eu já me sinto como se fosse uma casa, né? Ó, aqui no QR Code pode ser R$1, você fica à vontade, certo? Então, pode estar contribuindo aí com a galera. E caso alguém queira também estar aqui, fazer parte desses apoiadores, ter a sua marca aqui nesse espaço, Fala com só a produção, entrar em contato, né? Entre em contato com a produção, que eles vão estar te passando toda a parte do brief, né? Isso. Brief aí e tal, pra você estar conhecendo e tá aqui com a sua logo sendo divulgado, né? Vamos lá pro nosso Batatinha? A história tá muito bacana. Rapaz, que história muito legal, viu, padre? Eu sei que a gente imagina uma coisa totalmente diferente, né? A gente imagina que o padre vai lá, tá, faz a parte de teologia, faculdade e pronto. Mas toda a história que você tem que ter, que buscar inspiração e ter essa vivência com Deus para poder até mesmo transmitir a mensagem, né? De conquistar novos fiéis, novas pessoas para a igreja é muito importante, né? Essa delicadeza, né? Essa parte de como falar, né? E padre, como eu falei, né? A gente tem um quadro, né? Chamado Como Eu Não Como, Batatinha no Polo, que essa é uma espécie do tira o chapéu do Raul Gil, né? Então, se você chamaria, o pessoal de casa mandou alguns nomes, eu queria saber se você chamaria essas pessoas para saborear nosso delicioso patrimônio aqui do nosso Conjunto Ceará, a Batatinha ali no Polo, né? E o primeiro nome é o
Papa Leão XIV, né? O novo Papa aí, Papa americano, Leão, né? Convido o Papa Leão para vir experimentar aqui essa batatinha, não é? Sim. E conhecer o nosso querido povo do Cronômetro do Ceará. É um povo acolhedor, um povo alegre, um povo feliz. Venha, Papa. Venha, Pode viu? Ó, pegar. tá convidado. Será que ele assistir esse nosso podcast? Tá convidado, viu? A participar do nosso podcast Venha, aqui, Santo Padre, viu? comer uma batatinha. A audiência, conosco, quem vai né? chegar lá, né? Teve um Papa que já foi aqui no nosso Conjunto Ceará, não foi? Não sei se foi o Bento no Fortaleza. Quem passou por aqui foi o Papa João Paulo II. João Paulo II, isso. Foi. Até Paulo II. a quadrilha Junino Imaculada, eles fizeram até esse tema de São João, desse ano, João Paulo II, isso mesmo. E, padre, você chamaria o arcebispo Dom Gregório? Dom Gregório é uma bênção. Olha aí. E ele gosta de estar no meio do povo, né? Olha aí. Não chamaria, eu chamo. Dom Gregório, venha. Dá um jeitinho de vir aqui ao Cronômetro do Ceará experimentar essa batatinha. Venha. Você vai deliciar. Ser muito bem recebido aqui. Está convidado também para participar, viu, do nosso podcast e saborear do lado, bater aquele bate-papo aqui com o nosso Padre Guedes, né? E, padre, você chamaria a Tierinete, grande empreendedora aqui do nosso Conjunto Ceará, uma referência bem, assim, dos tempos que o Conjunto Ceará começou a criar forma, né? A Tierinete para comer essa deliciosa batatinha. Tierinete é uma grande educadora, não é? Uma Isso. pessoa que investe na educação e com todo prazer eu convido a Tierinete. Ela passou por um processo cirúrgico agora e está se recuperando. Tierinete, venha comer uma batatinha, você já está em condições. Venha que a gente vai com você também comer essa batatinha ali. E a Tierinete está mais do que convidada também para participar do nosso podcast. O Robson, filho dela, esteve aqui, contou um pouco da historinha, né, do colégio, falou um pouco, né, uma história muito bacana e com certeza Tierinete seria também uma benção estar aqui no nosso podcast. E você está convidada, né, intimado, Tierinete, a comer a batatinha, né, com o nosso Padre Guedes, viu? Segunda-feira eu vou almoçar com ela. Olha aí, mande um abraço para ela aí. Um abraço para a Tierinete, me aguarda, segunda-feira estaremos lá. Estou aí com a bebê. E, padre, você chamaria o Padre Kleber para poder saborear essa batatinha? O Kleber, haja batata, viu, meu filho? É porque come muito, né? Convido você, meu amigo, meu irmão, agora é o meu vigário paroquial, não é? Venha, Padre Kleber, mas tome cuidado, deixa para os outros também, viu? Padre Kleber, um abraço, meu irmão. Deus abençoe aí, cara. Gente boa demais. E é isso aí. Vamos para o nosso próximo quadro? A gente tem o quadro, né? Da mesma forma tem o da batatinha, a gente tem o famoso puxão de orelha. Esse puxão de orelha é como se fosse um feedback, uma crítica construtiva que você pudesse dar para alguém, né? Que realmente está precisando, está necessitando desse puxãozinho de orelha e principalmente de você, né? Do padre da autoridade aqui, né? Pro nosso Conjunto Ceará. O pai tem obrigação de orientar, de admoestar, não é? Uma das coisas que é necessário no Conjunto Ceará é você cuidar mais do seu bairro, porque o lixo aqui é impressionante. É impressionante. Nós temos uma gente boa, gente amável, mas está precisando de uma maior educação na questão do lixo. A nossa praça aqui, próxima à igreja, meu Deus, quem vier de fora sai com uma má impressão. Nossos queridos comerciantes ali, por favor, dá uma ajudinha, tá? Vocês merecem uma praça limpa e o povo também. Grande abraço. Ó, palmas aí, puxão de orelha muito bem dado, meu amigo, do padre, viu? Você aí de casa aí recebeu um puxão de orelha do padre, então vamos ter mais essa consciência, vamos ter nosso pai mais limpo, né? A educação começa dentro de casa, né, padre? Exatamente. Começa com a gente fazendo certo, independente que o outro esteja, né, fazendo não. Então a educação começa dentro de casa. E aí, vamos pro nosso próximo quadro? Padre, da mesma forma que a gente tem o puxão de orelha, a gente também tem o selo, né? Como se fosse uma forma de você presentear algo que alguém esteja merecendo, né? É como se fosse uma forma de você mostrar, né, para aquela pessoa que ela merece receber esse selo do Conjunto Ceará Ordinário. Então, para quem você daria, né? Para quem você daria esse selo mais que bem merecido aí? Nossos comerciantes aqui do bairro são muito colaboradores também da igreja. Inclusive, muitos vieram nesses últimos anos dizer: padre, eu não ia à igreja. Hoje, a partir do seu trabalho que o senhor está realizando, pode contar conosco, que a gente está para ajudar o senhor, do que o senhor precisar. E a gente tem visto isso nos períodos das festas.
eles colaboram mesmo, patrocinam e se fazem presentes. Isso é muito importante. Então eu daria esse selo para os comerciantes. Merece demais. Ó. O empreendedor aqui do nosso bairro aqui é mais que bem merecido e esse selo vai com muita honra aí, presentão aí de você, do nosso Padre Guedes aí, para os nossos empreendedores comerciantes aqui, né, do nosso bairro. Padre, e a gente já tá chegando aqui no nosso finalzinho, né, da parte. Eu queria saber se tem alguma coisa que você não faz, porque é cantor, escritor, compositor, ministra uma igreja. E, rapaz, se tem alguma coisa que você não faça ou tem vontade de fazer e tem novos planos, né, para nossa comunidade aqui. Radialista também. Radialista, né? Também, verdade. Também radialista. Passou muito tempo na Dom Bosco, né? Dom Bosco, né? 5 anos. 5 anos. Ainda me convida, mas meu tempo agora está muito reduzido. Né? Eu queria saber como eu queria que você me ensinasse, porque, rapaz, muita coisa aí para você trabalhar junto, administrar junto aí. Pois é, você quer saber o que é que eu não faço? Odiar alguém. Rapaz, a gente estando aqui com o padre, rapaz, sabe falar muito bem, né? Porque, rapaz, você colocou a palavra certa, viu? Odiar alguém. A gente, como ministro de Deus, a gente deve estar aberto para conviver com todo mundo, mesmo aqueles que porventura atiraram uma pedra. Porque eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, uma mala para guardar a rixa de ninguém. Críticas para mim são bem-vindas. Existem as críticas construtivas e existem aquelas que a gente às vezes não gosta, mas a gente tira sempre um proveito. E eu não tenho mágoa de ninguém. Às vezes as pessoas dizem assim, o Padre Guedes não é muito simpático. Não sou simpático, é o meu jeito, assim. Mas te aproxima de mim que você encontra um amigo. Eu não tenho espaço no meu coração para ódio. Respeito a todo mundo e sou da paz. Procuro a paz, levar a paz, viver a paz, aconselhar e aconselho a todo mundo. Todo cristão deve viver a experiência de paz. Quando você deita, põe a cabeça no travesseiro, saber que você não está magoado com ninguém, isso te traz uma paz incrível. É verdade, viu? E isso eu digo que eu já tive a oportunidade de conversar com você, de falar com você, e fui muito bem recebido, né? E bem aconselhado, né? Bem aconselhado pela sua fala, pela sua forma de delicadeza, como você consegue, né, falar de uma forma que a gente vê Deus transmitindo, né, uma mensagem, né? É o papel do enviado de Deus. O mundo hoje, nós estamos num mundo assim tão caótico, de tanta guerra, né, de tantas desilusões, que eu, como ministro, não tenho espaço na minha vida para falar de outra coisa a não ser de Deus, de paz, de acolher bem as pessoas. Que as pessoas que vêm a nós, elas esperam isso. Não esperam grosseria. Elas esperam a igreja aberta, por exemplo, a porta da igreja aberta onde todos possam entrar. Na nossa paróquia, eu acolho de qualquer classe social, sem preconceito, nem de cor, nem de escolha sexual, nem de se é casado, se é solteiro, não interessa, é filho de Deus, eu acolho a todos. Sim, que isso é importante, né? E é aquela coisa, primeiro você mostrar que Deus está ali para acolher sem julgar, né? Jesus fez muito isso, né? Sem julgamento, naturalmente. Irmãos protestantes, muitos vão aqui à nossa paróquia, muitos vêm e ficam. Olha aí. Muitos vêm e ficam. Ultimamente tem recebido muitos cristãos de outras igrejas protestantes. Sim. E que, agora mesmo, você tem uma ideia, eu estou com um grupo de uma média de 250 adultos de 18 a 70, 80 anos para a crisma de adultos, né? E entre eles tem muitos protestantes também. Olha aí. Muitos protestantes. Por que eu abro esse espaço? Porque tem gente que veio do interior, não teve oportunidade de receber o sacramento, veio de famílias que não tinham religião, agora dão um espaço. E é uma festa. Gente de todas as idades. Imagina uma pessoa com 80 anos se batizando. Uma pessoa com 80 anos fazendo a primeira Eucaristia. Né? É uma bênção, Com certeza. Por isso a nossa igreja, graças a Deus, tem espaço para todos. Amém, amém. E eu vejo ali que realmente todos são bem acolhidos, são bem recebidos, né? E só aumenta cada vez mais, né? E, padre, falando mais um pouquinho aqui do seu livro, né? A gente já está aqui chegando finalmente. Dia 9 de agosto vai ser feito o lançamento. Oficial. Vai ser lá na igreja, vai ser... Lá na quadra.
Após a Santa Missa, a gente vai se reunir. Eu vou cantar algumas músicas também, músicas Sim. minhas, e estou lá para autografar. E tem uma equipe preparando. Depois que estiver preparado, eu te passo por informação. Tá? Pronto, e pode contar com a gente na divulgação, se tiver um banner para mandar lá para a página, para a equipe lá do Conjunto Extraordinário, para a gente também divulgar para pessoas, né, que de uma certa forma não consiga alcançar, chega através da página e vá lá conhecer também, né, ver a parte do seu livro, conhecer um pouquinho da sua história e ter essa oportunidade de alcançar mais pessoas, né. E padre, eu só tenho a agradecer, né, por você ter vindo aqui nos presentear com a sua presença, com esse momento que a gente vê que é uma pessoa muito abençoada, muito como que Deus realmente usou, né, para poder chegar onde está hoje, né, através lá do começo, quando a sua ex-namorada falou, né, pro padre, e aí, de uma certa forma, ele depois peça para ele vir aqui, foi e falou com você, e hoje em dia você ser padre. Então, eu vejo que foi uma condução, né, toda ali a mão de Deus ali conduzindo para você chegar até hoje, conquistar mais pessoas e ganhar mais almas para Deus, né. Então, eu queria que você falasse pro pessoal de casa, né, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de esperança e convidar também as pessoas, né, que estão afastadas da igreja, né, que estão nesse momento. Muitas das vezes eu já tive, né, esse momento de afastar, e muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, né, mas não, somos nós que esquecemos dele, né. Parece que você escuta o que eu falo. É verdade, com certeza. Pois é, ao povo de Deus, o povo que está nos ouvindo, não se afaste de Deus. Deus nos ama mesmo com nossos pecados, sempre tem um espaço no coração de Deus. A igreja está aberta para vocês. Leiam a Bíblia. Eu faço questão de mostrar a vocês a Bíblia. Não existe cristão motivado sem a palavra de Deus no seu coração. É ela que transforma a tua vida. É ela que te dá a alegria de viver, mesmo diante das angústias. Eu vou ler até eu trouxe aqui para lembrar. As páginas do tempo são as mais resistentes para se escrever uma história. Só os resilientes são capazes de continuar uma eterna memória. Você é chamado a fazer a sua história, mas sem Deus a tua história fica vazia. Procura Deus, reza, ama e seja feliz. Que benção, viu? Que benção, que benção. É isso aí, Bruno. E, padre, mais uma vez, né, muito obrigado, né, pela oportunidade. Se sinta sempre convidado, né, tiver um novo lançamento, tiver um álbum novo, né, para poder lançar, o espaço aqui é seu, tanto do podcast do Conjunto Extraordinário, como também, né, a página do Conjunto Extraordinário, para divulgar eventos, está lá à frente, né, a gente recentemente fez divulgação de alguns collabs, né, da página do Instagram da igreja, né? Falando sobre a parte que teve agora recente, em junho. Esqueci o nome, Corpus Christi. Corpus Christi foi uma grande festa, né? né? Foi uma grande festa, muito lindo, os tapetes ali, né? Desenhar toda aquela preparação, deixar a igreja para receber, né? Porque a gente, né, que é frequentador, que vai frequentar a igreja ali, a gente não vê os bastidores, né? Tudo isso que é organizado, que tem você, uma equipe por trás trabalhando, organizando, limpando, desligando, ligando luz, fazendo a parte de ajuste, uma luz queimou, som e tal. Então, tudo isso, né? Quando a gente vai lá, a gente só vai para ver você ministrar a missa, né? Fazer a parte do louvor ali e não ver toda essa preparação, né? Os bastidores, né? E para quem pensa que a paróquia do Conjunto Ceará não tem jovem, nós temos muitos jovens. Sim. E a nossa juventude é boa. Tem uma juventude boa. A igreja não está fechada. Falando para você, querido jovem, não interessa de onde você veio. A igreja está de portas abertas para vocês. Só peço uma coisa, sejam tementes a Deus e vamos caminhar juntos. Amém, amém, amém. É isso aí, Bruninho. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Que Deus abençoe, né? Esteja aberto, como eu falei, aqui a casa está aberta para você. E você de casa, gostou do podcast do Padre, conheceu um pouquinho da história dele, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, comentar bastante, compartilhar
com outros amigos, com as pessoas aí de casa, né? Que para conhecer um pouquinho da história do nosso Padre Guedes aqui, que é muito bem recebido, né, na nossa comunidade, que é muito bem aceito, que as pessoas gostam de ver, né, as suas missas. Então, você de casa aí, compartilha, se inscreve no nosso canal e tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. E é isso aí, Padre. Vou concluir dando uma bênção. Amém. Pode, ficar à vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia 21, 9 horas da manhã. 9 horas da noite. À noite. 9 horas da noite. Programação especial do nosso Padre aqui para você de casa. E é isso aí. Mais uma Tamo vez. junto. Muito obrigado, Deus Padre. abençoe. Deus abençoe você de casa. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.